Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso discipulado e hoje nós vamos comentar a lição de número 6, o discípulo e a fé. O nosso texto base está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, a fé é o fundamento da vida cristã. É confiança e certeza em Deus e em suas promessas, mesmo sem ver. A fé, é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé, meus irmãos, é vital para as relações do crente com Deus. Então, meus irmãos, a fé não é só para o momento da conversão, mas para cada passo da caminhada. Sem fé, não é possível seguir a Cristo de forma autêntica. O verdadeiro discípulo vive diariamente segundo a fé em Jesus, obedecendo sua palavra. O discípulo é sustentado pela fé. Para seguir Jesus, o discípulo precisa confiar nele completamente. Quanto mais seguimos Cristo, mais nossa fé é fortalecida. Vamos entrar aqui então no nosso primeiro tópico, a importância da fé. Primeiro subtópico, a fé no Antigo Testamento. Meus irmãos, se vocês percorrerem toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. No Antigo Testamento, a fé estava voltada para as promessas futuras, como a vinda do Messias. A fé no Antigo Testamento é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como galeria dos heróis da fé. Eles viveram no tempo do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Podemos citar aqui alguns exemplos, como Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão confiou que Deus lhe daria um filho, mesmo em sua velhice, e que faria dele uma grande nação. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva ou enchente. Isso aqui, irmãos, é fé prática. Em muitos salmos, Davi demonstra fé em meio às dificuldades. Nos Salmos número 23, verso 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Nós devemos viver com a mesma confiança que Abraão, Noé e Davi, mesmo sem ver o futuro, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Oh, glória! Irmãos, a fidelidade de Deus no passado é a base da nossa confiança no presente. Aleluia! O subtópico 2, a fé no Novo Testamento. Irmãos, segundo aqui a nossa lição, os crentes da atualidade, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, são mais bem-aventurados do que aqueles lá do Antigo Testamento. Escuta só, no Novo Testamento, a fé se baseia no cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1 vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a fé é o caminho para a salvação. Não é as obras e nem os méritos humanos. Isso é um dos fundamentos do Evangelho. O Novo Testamento deixa claro que a fé verdadeira resulta em ações visíveis, obediência, amor ao próximo, perdão e serviço. O terceiro subtópico aqui, a fé na vida cristã. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa lição aqui vai nos dizer que tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. Irmãos, é a fé, tá? A fé é a base de todo relacionamento com Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer assim, ó: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, a fé na vida do crente é centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Crer nele como Filho de Deus, Salvador e Senhor é fé. Oh, glória! E Paulo, escrevendo aqui a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé, meu irmão, não apenas salva. A fé não salva, mas também sustenta a vida cristã diariamente. A fé cristã não é apenas o ponto de partida, mas é o caminho inteiro, oh glória. É por meio da fé que se vence o mundo. O quarto subtópico aqui vai dizer o objetivo da fé. O principal objetivo da fé é nos reconciliar com Deus e nos mantermos ligados a Ele. A fé, irmãos, é um meio pelo qual nos aproximamos de Deus e vivemos em comunhão com Ele. E a revista aqui vai nos dizer que o autor aos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, ele finaliza: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e assentou-se à direita de Deus, à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Se você tiver a lição, você vai ver que está aqui essa referência para você tomar posse. E diz mais aqui, ó: a fé verdadeira gera mudança de vida. Ela produz obediência, amor, boas obras, ela nos transforma. A fé não apenas começa a jornada, ela sustenta o crente diariamente, dando força, consolo, direção e esperança. Foi a fé centrada aqui na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentar a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. E tanto, irmãos, eles tinham tanto fé que eles disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso aqui é fé, irmãos. Eles continuam assim, ó: e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui, ó, a visão de Nabucodonosor veio confirmar essa verdade. Ele viu dentro da fornalha o quarto homem, que não era outro senão o Filho de Deus. E a revista vai concluir assim, ó:
Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha, eles tinham a proteção do Senhor. Na fornalha, o Senhor os acompanhava. E se fosse levado ao céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Oh, glória! Este aqui, irmãos, é, portanto, o cerne da verdadeira fé. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o cerne da verdadeira fé. Então nós encerramos aqui o primeiro tópico, a importância da fé. E entraremos já aqui no segundo tópico, as qualidades da fé. E o primeiro subtópico aqui é fé para salvação. A fé para a salvação, meus irmãos, é um dos temas centrais da mensagem cristã. E aparece em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. A fé é o meio pelo qual uma pessoa é reconciliada com Deus e recebe vida eterna. Aqui, o comentarista aqui da revista vai dizer que a fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. A fé, é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. Irmãos, a salvação não vem por méritos humanos, mas pela graça de Deus. E a fé salvadora descansa totalmente nessa graça. E Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, para nós encerrar esse primeiro subtópico aqui, ele vai dizer assim, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico aqui vai dizer fé vitoriosa. Irmãos, a fé vitoriosa é aquela que nos capacita a vencer os desafios, resistir às tentações, superar o mundo e permanecer firme em Deus. É a fé que não desiste, que persevera e triunfa. Não porque tudo é fácil, mas porque está firmada num Deus que é fiel e todo-poderoso. A fé vitoriosa, meus irmãos, não é ausência de problema, mas é a certeza da presença e do poder de Deus em meio a eles. É a fé que não só sobrevive, mas triunfa, glória. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O terceiro subtópico aqui é dom da fé. Irmãos, conforme aqui o comentarista dessa revista, ele vai dizer que o dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que lhe foi útil. Então, em resumo aqui, o dom da fé é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo, para que a pessoa creia com intensidade, autoridade e confiança absoluta, especialmente em situações onde a fé comum ou natural não alcançaria. Irmãos, a fé, sem fé nós sabemos que é impossível agradar a Deus, Então, ele é um dos dons espirituais mencionados na Bíblia. E se manifesta de forma especial, trazendo certeza interior, convicção inabalável e autoridade espiritual diante da situação que exigem intervenção divina. O dom da fé, esse dom que eu acabei de falar aqui, o dom da fé edifica a igreja, encorajando os irmãos a confiar em Deus com ousadia. Frequentemente, irmãos, o dom da fé está conectado com os dons de cura e operações de maravilhas. Vamos dar um exemplo aqui. Pedro,
ao dizer ao paralítico na Porta Formosa: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso exigiu de Pedro aqui, irmãos, fé sobrenatural para declarar e ver o milagre. Amém, meus irmãos? Então fechamos aqui o tópico 2 e seguimos aqui para o nosso último tópico, que é os efeitos da fé. E o primeiro subtópico aqui é: a fé produz salvação. Então, conforme aqui o nosso comentarista, como já foi dito anteriormente, que a fé é a base para a salvação. A Bíblia afirma claramente que a salvação não vem de obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. Isso significa que o ser humano não pode conquistar a salvação por mérito próprio, mas a recebe como um dom de Deus ao crer de coração que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o comentarista vai escrever aqui dizendo: portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como os crentes é pregar o evangelho para os pecadores, para que todos aqueles pecadores ali sejam tomados e salvos pela fé. Que eles possam reconhecer os seus pecados, confessarem que Jesus é o Filho de Deus e aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. Aí tem uma referência bíblica aqui de Tiago capítulo 2, versículo 17, vai dizer: a fé sem obras é morta. As obras não salvam, mas a fé verdadeira sempre gera fruto, ou seja, sempre gera boas obras. O segundo subtópico aqui é: a fé produz segurança. Irmãos, a fé, ela produz uma segurança interior profunda, que vai além da circunstância eterna, porque está firmada no Deus imutável, eterno e fiel. Essa segurança aqui, irmãos, não vem do mundo, mas da certeza de que Deus está no controle e que Deus é fiel às suas promessas. Quem tem fé em Deus experimenta paz, experimenta estabilidade e também confiança, mesmo em meio às incertezas da vida. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: ainda que tudo mude, a minha fé está firmada em Deus e isso me dá segurança. Quem crê de verdade, irmãos, não vive dominado pelo medo, mas sustentado pela paz que excede todo entendimento. Isso significa que, pela fé, sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Terceiro subtópico: a fé não vê o fracasso. Conforme aqui a nossa revista, aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, a fé não vê o fracasso, porque a fé olha para Deus, não para a circunstância. Ela enxerga além do visível, confiando que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua no controle e pode transformar qualquer situação. Onde há fé, o fracasso não é o fim, é apenas o solo onde Deus planta a vitória. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 28, vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a fé não vê fracasso porque vê com os olhos de Deus, não vê com os olhos do medo. Mesmo quando tudo diz assim, acabou, a fé declara: ainda não acabou, porque Deus ainda está agindo. Oh, glória! Quarto subtópico: a fé conduz à vitória. Irmãos, a fé é o canal pelo qual nos conectamos com o poder de Deus para vencer as lutas dessa vida. Ponto. Ela, irmãos, nos fortalece, nos orienta e nos sustenta em
todos os momentos. A fé verdadeira não apenas resiste à derrota, ela vence com ousadia, porque está firmada no Deus que nunca falha. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, vai dizer assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória. A fé, irmãos, nos torna mais que vencedores. Não por mérito próprio, não. Mas por estarmos unidos em Cristo. A fé, meus irmãos, conduz à vitória porque nos alinha com Deus que já venceu. Através da fé, caminhamos em segurança e enfrentamos gigantes. Atravessamos mares impossíveis e saímos vitoriosos. Irmãos, para concluir esse pensamento, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Essa revista aqui, o comentarista vai deixar para nós. Ele vai dizer assim, ó, enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida desvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 37, para encerrar, vai dizer, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então encerramos aqui mais uma lição do nosso discipulado. Espero que você aí, que é um novo crente, um novo convertido, possa compartilhar dessa fé. Vou orar pela tua vida. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado, Senhor, por esses ouvintes. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, Pai. Que eles possam ficar firmes na fé. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar o Senhor. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa aula. Que Deus possa lhe abençoar. E até a próxima aí, se o Senhor assim quiser. Fica na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.